Olá, esse é o vídeo 13 da série sobre cura espiritual baseada no livro Médico Jesus. O título do capítulo é Socorro de Deus. Aqui o autor diz: Você quer um milagre? Milagre são as especialidades de Deus, mas todo milagre pressupõe um ato de entrega. Seja qual for a dificuldade, temos a certeza de que, por meios que desconhecemos, o socorro de Deus virá na hora certa. Bom, então, baseado no que o autor diz, eu resolvi falar sobre fé. E vou falar sobre fé com base no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é A Fé Transporta Montanhas. Então, só para a gente lembrar a passagem bíblica, este capítulo começa dizendo sobre uma situação em que um pai chega até Jesus, diz que tem um filho lunático, pede a Jesus que o cure e diz que pediu aos apóstolos para curarem o filho dele, que os apóstolos não puderam fazer. Então Jesus expulsa o demônio e depois os apóstolos perguntam a Jesus por que não conseguiram curar o filho do homem. E Jesus diz que eles são incrédulos, né? E diz que se eles tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, eles poderiam dizer a uma montanha, transporta-te daqui para lá, e ela se transportará. Bom, então vamos entender aqui as palavras de Jesus e vamos entender o que é fé, segundo aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. É claro que Jesus aqui diz da capacidade de transportar uma montanha num sentido figurado, né? Ele estava dizendo aqui, abordando as questões morais, né? A gente é capaz de transportar as nossas montanhas internas, as nossas dificuldades, os nossos obstáculos internos, com base na fé. E o que é essa fé? Aqui o Evangelho vem dizer que, sob um ponto de vista religioso, puramente religioso, a fé é compreendida como a crença em alguns dogmas, que em geral não tem explicação, né? É considerada uma fé cega. E essa fé cega, ela pode gerar fanatismos. Por outro lado, se fala aqui que a fé também pode ser raciocinada, né? O que é uma fé raciocinada? É aquela fé, ou seja, aquela crença em algo porque a gente sabe, a gente conhece, a gente compreende, né? A questão aqui é compreender, né? Então, o que o Espiritismo defende é uma fé raciocinada. É no sentido de que você crê porque você sabe, porque você entende, né? Você crê em Deus porque você sabe, né? Você crê nos milagres porque você sabe. E esse conhecimento que o Espiritismo vem nos trazer, sob a luz da ciência, inclusive, com provas materiais, né? Vem muito baseado também no poder do magnetismo, que é a nossa capacidade de manipular o fluido universal, esse que eu já falei anteriormente no vídeo anterior, né? Então, nós temos, enquanto homens, nós temos essa capacidade que nós podemos desenvolver simplesmente como uma faculdade humana, capaz, inclusive, de gerar curas. Mas aqui se diz, a fé tem esse aspecto humano e tem um aspecto divino também. É claro que a gente só é capaz de fazer aquilo que Deus permite, né? Porque o nosso poder vem de Deus, né? Tudo vem dele. Então, quando a gente fala da fé, como neste capítulo, né? Capaz de realizar milagres, na nossa capacidade de confiar, porque a gente sabe o que acontece, né? Quando a gente fala numa fé inabalável,
Eu gosto de fazer aqui uma comparação com a confiança que a criança pequena tem nos pais quando ela simplesmente se joga no colo dele. Ela se joga, ela tem certeza de que eles vão segurar, né? Ela tem certeza de que não vai cair, né? Ela não tem medo nenhum, ela se joga. Então essa é a fé inabalável que a gente deve ter em Deus. Mas no sentido não de que ele vai fazer tudo o que nós queremos, mas no sentido de que nós teremos tudo aquilo que nós precisamos verdadeiramente para a nossa evolução. Então, se eu estou passando por uma doença, né, e eu tiver a gente tem que analisar dois aspectos, né? A necessidade e o merecimento, né? Se eu tiver merecimento para poder me curar desta doença, nesta encarnação, eu tenho certeza de que serei curada, né? Claro que eu vou ter que agir para isso, né? Porque eu tenho esse poder de cura, né? Essa fé humana, eu tenho esta faculdade. Mas se por outro lado eu não for curado através do poder de Deus manifestado por mim mesmo, eu tenho que compreender que eu não serei curada porque eu preciso passar por isso. É necessário para a minha própria evolução. E aí essa confiança de que nessa fé inabalável, pode não acabar com o nosso sofrimento, com a nossa dor, né? Ou melhor, pode não acabar com a nossa dor, mas pode acabar com o nosso sofrimento, porque se a gente sabe, a gente não precisa sofrer. Bom, esse é o vídeo de hoje. Se ele tiver sido útil para você, peço que você compartilhe, pois talvez ele seja útil para mais alguém. Muito obrigado e até o próximo vídeo.